Desde muito tempo, já se sabia lá, desde 3.000 anos atrás na Grécia, o pessoal já sabia que carga elétrica se interagia. Eles sabiam que cargas de sinais iguais se repeliam, de sinais opostos se atraíam. Aliás, eles não davam sinais às cargas. Eles chamavam as cargas de carga vítrea, que é a carga positiva, e carga resinosa, que é a carga negativa. Mas eles sabiam então que duas cargas vítreas se repeliam, duas resinosas se repeliam, uma vítrea e uma resinosa se atraíam, que é a mesma coisa, né? Só mudou o nome, hoje é positivo e negativo. Agora, quem conseguiu quantificar isso aí pela primeira vez foi um tal de Coulomb. Esse tal de Coulomb, ele descobriu, senhores, simplesmente que duas cargas elétricas próximas se interagem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Detalhezinho, senhores, observe, distância sempre se mede de centro a centro. Você viu ali então que havia digamos, uma proporcionalidade da força com as cargas e com o quadrado da distância. Não é isso? Para transformar isso aqui numa igualdade, a gente tem que considerar também que o meio onde as cargas se encontram pode influenciar. A respeito do meio existe uma constante chamada permitividade do meio, representada por uma letra grega chamada epsilon. Se você levar em consideração essa permitividade do meio, aí a equação fica assim, F igual a 1 sobre 4π epsilon, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre d ao quadrado. Agora, detalhezinho. Primeiro detalhe, em eletricidade, toda grandeza que tem um zerinho de rodapé significa dizer que ela se refere ao vácuo. E de cada 10 problemas de eletricidade, os 10 vão acontecer mesmo no vácuo. É muito raro aparecer uma coisa que não seja no vácuo. Então a gente já bota direto na equação epsilon zero. Então fica 1 sobre 4π epsilon zero. Outra coisa, força é vetor. Sinal de vetor serve para determinar o sentido. Para saber se duas cargas se atraem ou se repelem, você não tem que determinar sentido. Você não tem que saber sinal, perdão. Você sabe que se as cargas tiverem sinais contrários, dá atração. Sinais iguais, dá repulsão. Então o sinal desse vetor é desnecessário. Por causa disso, quando se trabalha com essa equação, nós usamos a carga em módulo. E um detalhezinho, esse valor 1 sobre 4π epsilon zero também pode ser chamado de K0, onde esse K seria chamada constante eletrostática do meio, K0 do vácuo. Então a equação também pode ser dada assim, ó, F igual a K0 vezes Q1, Q2 sobre d ao quadrado. Ok? E uma dica, ó, como esse K0 é potência de 10, essa equação vai tornar a sua vida muito mais fácil se você desenvolvê-la sempre em potência de 10. Trabalhar com potência de 10 em eletrostática é a dica para você trabalhar menos, para você ter contas mais fáceis. Ok? Ser classificadas em forças de contato e forças de campo. Por exemplo, você pode fazer uma força no objeto, desde que você entre em contato com ele. Sem contato, você não faz força. Por exemplo, de repente, você está afim de dar uma massa na sua namorada. Se você parar na frente da moça, se concentrar bastante, a moça vai se sentir amassada? Não vai, gente, não vai. Você tem que entrar em contato com a moça. Tem que chegar lá e meter a mão na massa. Aí sim, se você fizer contato com a moça vai se sentir amassada. Mas nem toda força se manifesta ao contato. A força peso, por exemplo, atua de longe. A força elétrica também atua de longe, a força magnética também atua de longe. Essas forças que atuam de longe são chamadas forças de campo. E para que se possa obter uma força de campo, a condição necessária é a existência prévia de um campo de forças. Mas quando a gente fala em campo de forças, você imagina um montão de porcariada por causa dos filmes que você viu. Você viu aquele filme onde de repente apareceu um campo de forças assim meio azul, esverdeado, transparente, cintilante? Um campo poderosíssimo, o raio laser da pistola do mocinho não consegue romper o campo de forças, nem sequer o sabre de luz de um cavaleiro Jedi é capaz de romper um campo de forças. Gente, sinto muito, lamento muito acabar com a sua ilusão, mas isso é história para boi dormir. Campo de forças não é assim, campo de forças é diferente. Por exemplo, nesse exato momento você está dentro de um campo de forças, você não vê. Campo de força é invisível, mas você sente os efeitos. Você está dentro de um campo chamado campo gravitacional. Esse campo atua sobre massas. Como você tem massa, ele atua sobre você.
Ok? Por exemplo, ao redor de uma carga existe uma região onde a carga atua, onde os seus efeitos podem ser sentidos, que é o chamado campo de forças da carga, ou campo elétrico. Ok? Por uma questão de convenção, a gente considera, os senhores, que o campo elétrico produzido por uma carga positiva aponta para fora dela, o campo elétrico produzido por uma carga negativa aponta para dentro dela. Então, a gente diz que o campo produzido por uma carga positiva é radial e divergente. Radial porque passa no centro, divergente porque aponta para fora, e o campo elétrico de uma carga negativa é radial e convergente. O que é o chamado vetor campo elétrico, cuja unidade é newtons por coulomb ou volts por metro, tanto faz. Você sabe então que ele é um vetor que sempre aponta para fora da carga quando a carga é positiva, sempre aponta para dentro quando a carga é negativa, e para saber o seu módulo nós temos essa equação. O campo é dado por K0 vezes módulo da carga sobre distância ao quadrado. Ou, às vezes, no lugar do K0, eles colocam 1 sobre 4πε0. Então o campo seria dado por 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre d ao quadrado. E um detalhe, campo é vetor, força também é vetor, então quando se calcula campo, quando se calcula força, nós sempre trabalhamos com a carga em módulo, ok? Para calcular vetor, carga em módulo. Massas. O campo elétrico atua sobre cargas. São campos muito semelhantes, a diferença é que carga pode ser positiva ou negativa e massa não. Então, quando uma massa sofre a ação do campo de gravidade, ela sempre sofre a ação de uma força que coincide em sentido com o campo de gravidade. Quer dizer, peso só tem para baixo, não tem para cima. Mas carga pode ser positiva ou pode ser negativa, então a única diferença é essa. Se uma carga elétrica positiva sofre a ação de um campo elétrico, essa carga sofre a ação de uma força no mesmo sentido do campo. Carga negativa, quando sofre a ação de um campo elétrico, sofre a ação de uma força em sentido contrário. Gente, cuidado. Isso é muito manjado, isso é muito visado em vestibular, não esquece isso não. Então, se você tem uma carga negativa, se a força elétrica sobre essa carga negativa atua, por exemplo, para cima, você sabe que o campo é para baixo. Então, olha lá, hein? Carga positiva, força concorda com o campo. Carga negativa, força se opõe ao campo.